Sejam todos bem-vindos às previsões de 2025. E a roda do ano girou mais uma vez, graças à deusa, graças aos orixás. E nós estamos aí às portas de 2025. E como sempre acontece, a gente precisa saber para nos programarmos. Quem vai ser o regente de 2025? Quais cuidados teremos que ter? O que vai ter de importante e interessante em 2025 e que possa sair do controle ou que fuja às expectativas? Tudo isso você vai saber a partir de agora com as previsões do Búzios. Os orixás falam através dos búzios e Fá, o grande senhor divinatório, um senhor da criação, Deus do destino, também vai falar através dos búzios tudo o que você precisa saber para ter um 2025 feliz, de crescimento e equilibrado. Então vamos ao jogo de búzios? Quem será o regente de 2025? O regente de 2025 é Xangô, como já era esperado. Se é um ano de Júpiter, é um ano de Xangô. E os búzios não são diferentes. Eles me dizem aqui que o regente de 2025 é Xangô. O Xangô guerreiro, o Xangô mais sábio. Aquele Xangô que vai direcionar os nossos caminhos e colocar as coisas no lugar. É aquele Xangô que tem muita parceria com outros orixás e que fica sempre de olho na criação. Que traz os ventos, a chuva, os raios, o fogo da mudança e transformação. Então a gente tem aí um ano de Xangô, onde os nossos egbés vão estar a toda prova, fortalecidos, com Exu falando alto aqui também, com Xoroquê falando alto, mas basicamente, via de regra, o ano é de Xangô. De antemão, sabendo que o regente é Xangô, para facilitar as nossas tomadas de decisão, facilitar o nosso planejamento durante o ano, eu montei uma estratégia que é dividir o ano em trimestres e verificar quem é o regente de cada trimestre. Quem vai auxiliar Xangô por trimestre? Vamos lá então? Quem é o regente, o orixá regente do primeiro trimestre de 2025? Ogum Xoroquê. Então você pode esperar o que em 2025 no primeiro trimestre? Você pode esperar o mundo pegando fogo, você pode esperar aquelas coisas brotando, se escancarando, coisas difíceis de digerir, violências, o fervo, muito roubo, aquele fervo característico de Ogum Xoroquê. Um primeiro trimestre de guerra difícil, mas com Xangô nada é impossível. E o segundo trimestre? Quem é o regente? Quem é o regente do segundo trimestre de 2025? Aqui você já tem Ogum. Então você tem Xangô regendo o ano todo, Ogum regendo o primeiro trimestre, Ogum Xoroquê regendo o primeiro trimestre e Ogum regendo o segundo trimestre. As coisas vão caminhar sim, mas não teremos um ano fácil. Um ano onde tudo é grande, tudo explode e tudo precisa de uma decisão rápida, certeira, de um jeito ou do outro, mas vai ter que sair. O terceiro trimestre, quem será o regente do terceiro trimestre de 2025? Xangô de novo. Aqui as coisas já vão estar sendo colocadas no lugar. Então, esse trimestre é um trimestre dedicado à lei e à ordem. Você teve aí a ordem, primeiro uma ordem violenta, as coisas revirando, tá, com Ogum Xoroquê. Depois as coisas ainda nessa energia marciana, nessa energia belicosa com Ogum. Agora você tem aquele Xangô, o mais centrado, o mais calmo e o que vai colocar as coisas no lugar. Aqui já estaremos num outro posicionamento. A lei, a ordem, os direitos principalmente das mulheres e das crianças, fazendo com que
valham a pena ser vividos de verdade. Uma fase muito boa de 2025 será o terceiro trimestre. E o quarto trimestre? Quem é o regente do quarto trimestre de 2025? A grande esposa Oxum. E vem para acalmar, vem para sedimentar, para tornar um ano mais belo, um ano de realizações. Ela vem com aquela mensagem: olha, ficou tudo bem, apaixone-se, case-se, tenha uma criança, pode tocar seus projetos. Daqui para frente, a felicidade bate na porta sim. E a beleza também. Aqui começa de verdade a reconstrução. Numa outra base, numa base mais austera, numa base mais forte, significativa, mas não menos bela. Aqui você tem a oportunidade, a possibilidade de construir um próximo ano de felicidade e de prosperidade. Então teremos aqui, olha, 2025, um ano nada fácil, um ano que teremos que ter todo cuidado, toda calma, adoçar a nossa boca, não entrarmos em briguinhas infundadas, fazer valer o nosso direito de forma mais tranquila, pensando antes de falar e não polarizar nenhum tipo de assunto ou situação, porque aqui tudo vai ser muito ferro e fogo até o terceiro trimestre. Depois, benesses na última parte do ano. Então, teremos um ano muito promissor, muito bacana, um dos mais bacanas de todos os últimos 10 anos, que é o tempo que a gente vem prestando mais atenção nisso. É um ano difícil, onde tudo é grande, a tendência aqui é para tudo explodir, tudo ficar grande, tudo, mas que vai acabar muito bem. Seja muito feliz em 2025, viu? Vamos às nossas previsões por área de interesse. A saúde, a política, a economia, o clima, as relações internacionais, o entretenimento, o mundo das artes. Vamos ver o que é que 2025 nos reserva. Vamos começar pela saúde. Uma preocupação muito grande com a saúde das crianças em 2025. Aqui fala alto o nosso Egbé. Quando o Egbé fala alto, o que acontece? Coisas que vivemos no passado podem ressurgir com força atualmente. Então a gente vai ter um boom aqui de necessidade de vacina, necessidade de prevenção, necessidade de um olhar mais apurado para as nossas crianças. Tá pensando que são as nossas? Não, é mundial. Então assim, coisas que só afetam as crianças, inclusive fome, inclusive algumas novas doenças que já são de lá de trás, mas que estão um pouco modificadas, que é o que acontece com o vírus, né? E que podem nos dar trabalho, notadamente durante o ano todo. Esse olhar temos que dar para as nossas crianças, para as suas crianças, para todas as crianças. Então não deixe de olhar de verdade o seu vizinho, o filho da sua trabalhadora, os seus empregados, todo mundo, todas as crianças são importantes. E também aqui tem descobertas, criação de novos medicamentos e muita novidade na área de alimentação. Porque atualmente a gente tem aquele problema, hoje um alimento serve, amanhã ele é o vilão. A partir de 2025, não necessariamente a fome é uma coisa que vai imperar no mundo inteiro e a gente vai ter muita dificuldade com produção, porque o clima ele não está favorável de verdade. Quando a gente tem uma regência de Xangô, também se fala do clima. Grandes chuvas entremeadas de grandes secas, fora os atentados que destroem o meio ambiente, não só no Brasil, mas em outros locais, outros lugares do mundo, né? Então a produção cai, uma dificuldade enorme na comercialização dessa produção, afetando a saúde, que é de saúde que a gente está falando. Então uma valorização maior aí dos alimentos saudáveis, uma valorização maior dos
dos probióticos, da cura natural, mesmo porque a saúde em si, quando a gente fala de cuidados, hospitais, planos de saúde, eles vão entrar em crise sim. Se estava difícil em 2024, se prepara para 2025. Escândalos mil na rede hospitalar, escândalos nas cirurgias, escândalos na área médica. E isso a gente tem que levar em conta quando a gente fala de saúde. Fora disso, boa alimentação, descanso e cuidados, principalmente de higiene, uma vez que a gente também vai ter problema com água. Então, vamos dar as mãos, porque vai ser um ano difícil na área de saúde. E a economia aqui se movimenta. A economia se movimenta o trabalho. Mas quando a gente fala de economia, a gente não está falando de grandes fortunas. A gente está falando do povo se mexendo e cada um tentando ganhar o seu de uma forma menos regular, informal. Quando a gente fala da economia, essa economia que o povo se organiza é essa. Aqui fala de um descontrole total com relação a impostos e nunca vai se ter tanta sonegação de impostos como em 2025. Então aqui, aumentou impostos desmedidamente. A partir de agora, os empresários, a população vão desenvolver um método próprio para burlar esse sistema. Então você vai ter muito menos emprego formal do que informal, muito menos gente declarando do que gente oficial, assim, sabe? Tudo bonitinho, tudo contabilmente perfeito. Isso é uma coisa que vai marcar 2025, uma revolta muda e surda da população. Cada um fazendo o que bem entende e um poder mais poderoso ainda nos 2 primeiros trimestres, tentando imputar mais gastos, menos privilégio para empresários e distribuindo benesses com outra parcela da população. Então a economia ela vai ter vai ser bem diferente da desse ano, porque a maioria das pessoas e dos empresários eles vão enxergar de verdade o que está acontecendo. Estou falando do pequeno empresário, porque os grandes empresários nem aqui moram, né? Então a gente vai ver esse movimento popular de para que eu vou pagar, para que eu vou fazer isso e diminuir tanto o trabalho, diminuir essa parte formalizada, com certeza. Vai sobrar vagas de trabalho? Vai sobrar vagas de trabalho porque já anda acontecendo isso, né? A população simplesmente não quer mais o mesmo modelo. E isso vai ficar evidente no ano que vem, evidente. Mas ninguém vai te falar, você vai ter que perceber, porque é surda e muda essa movimentação. A economia mundial também ela vai ter altos e baixos, sim, com muita quebra, muita oscilação em transações de comércio exterior, transações internacionais. A gente vai ter fuga de capital, sim. A gente vai ter todo tipo de coisa para burlar o que a gente teve em 2024. Então, pode esperar na economia, pode esperar no setor de trabalhos e principalmente no setor de serviços. Uma mudança drástica, com dificuldade, sim, no primeiro semestre do ano. E depois, já quando a coisa explodir de vez, aí sim, uma regulamentação mais plausível para todo trabalhador no país. Vamos falar de política? Como é que vai ser a política em 2025? Abrindo o 7 do Odi, também chamado de Obá por aqui, em algumas correntes filosóficas ligadas ao orixá. O que diz aqui com relação à política? É briga. O dia ele fala de desordem, é uma desordem política mundial, uma mudança grande na condução dos países, na condução da política, principalmente a brasileira. Alguns sustos aqui, viu? Alguns sustos e algumas coisas que a gente tinha como certas caindo por terra. É uma política em convulsão, uma política de desordem, uma política de manifestação mundial. Isso aqui se estende ao Brasil
também é uma política mal educada e quem perdeu ressurgindo das trevas aí com a força da pipoca, sabe aquela força da pipoca? Incontrolável e com movimentos para todo lugar, e o problema do Brasil vai ser que são movimentos meio que velados, que o brasileiro fala e não age. Aqui fala-se menos e age por baixo. Como a gente andou vendo aí, né, nos últimos tempos, o Brasil queimando misteriosamente com geração espontânea de fogo, né? Mais ou menos isso, né? A gente sabe que não. Então isso vai se perpetuar no ano que vem, sim. A política aqui, ela vai se misturar um pouco com o crime. Então você não vai saber o que é um movimento político, o que é um movimento criminoso. A gente já não sabe o que é criminoso e o que é político. A partir do ano que vem, para a gente decidir o que é criminoso, o que é político, nós vamos ter que passar por isso. Sim, então é uma política em convulsão, ela não está pronta, ela não vai ficar do jeito que está, ela não vai ficar do jeito que parece que vai ficar. Ela vai mudar no segundo semestre. Como é que fica o clima em 2025? É um ano que a gente vai ter muito problema com água, viu? Isso quer dizer o quê? Muita enchente? Isso quer dizer muita falta. Ou excesso ou falta. A gente não vai ter um ano de regularidade em chuvas, não. Ou é exagerado ou é de menos. Uma parte de seca muito grande aqui e que pode trazer, sim, muitos transtornos. O clima mais maluco do que o que a gente já conhece e seco, desértico. Inclusive com algumas mudanças no inverno, assim, atípicas. Ou um inverno muito quente ou um inverno congelante, mas muito seco em ambos os extremos. Não é um ano bacana com relação à parte climática e a gente vai descobrir também quais são os reais interesses das queimadas de 2024 e de toda essa política ambiental, que não é uma política ambiental, é uma política de interesses mundiais. E isso aqui vai ficar muito claro em 2025, como é que isso está sendo manipulado pelas grandes forças mundiais. Quem manda aqui? Então a gente vai ter realmente surpresas, vamos falar de surpresas com relação ao clima. Algumas soluções também, muita coisa diferente, como produção artificial de chuva, novos métodos de controle de queimada, muita tecnologia no campo para a gente se livrar um pouco dos efeitos dessas mudanças climáticas. Mas, via de regra, o planeta entra em convulsão, com vulcão ativo, mares avançando, com cidades aí tendo problema com o avanço do mar, alguns desmoronamentos exatamente pela mudança do lençol freático, um planeta mais seco. Então a gente vai ter muita notícia relacionada ao meio ambiente. E nós vamos ficar com muita raiva, sim, para ver que ninguém de verdade está preocupado com isso. O que vai dar mais dó, a vida marinha, que você vai ver nos seus olhos, assim, a vida da água, né? Os peixes, tartarugas, outros animais, você vai ver isso e vai chocar. Então, muitas situações de desespero e de choque com relação à biologia marinha, vida marinha, tá? E o povo gastando, e ninguém preocupado. Então, se prepara. Vamos falar de pessoas agora? Só de pessoas? Como vão ser as relações entre as pessoas? Já que a gente já fez as previsões aí de um ano turbulento, onde tudo é grande, onde tudo acontece, a indignação é enorme, inclusive, né? Como é que vai ser as relações? Como é que a gente vai amar mais? A gente vai resolver se casar mais? Como é que vai ser isso? A vida sozinha vai estar muito difícil. Respondendo Xangô, claro! É óbvio que responde Xangô, que é o regente do ano. E ele fala da justiça. O que é justo para mim, o que é justo para você? Não é a justiça de lei de quem não sabe o que faz. É a justiça divina. Como é que vai ser aplicada essa justiça divina? Nos termos de relacionamento entre as pessoas. O que é bom para mim tem que ser bom para você. Se o meu filho sofre, você tem que me ajudar a acabar com esse sofrimento. Essa consciência, ela brota esse ano de 2025 entre as pessoas.
E o que isso acontece? Você vai ter mais uma vontade de legalizar situações. Então, aqueles relacionamentos que estão, os ficantes, eles vão virar casamento. O casamento que não tá bom, ele vai virar divórcio. E outro casamento depois. As pessoas, elas vão querer mais a vida íntima, porque vai ficar muito mais fácil você contar com uma pessoa do seu lado. A vida vai ser muito mais fácil se você tiver parcerias. E isso o brasileiro vai aprender esse ano. Com todas essas dificuldades, serão necessárias para desenvolver essa parceria, esse comprometimento com o humano. Tudo tem uma razão de ser na língua dos orixás. Até o ruim pode ser bom. Vai melhorar muito a vida, a convivência, a criação dos filhos, as instituições. Então, baseado no direito aqui, mas não no direito advogado, direito judiciário. O que é direito meu? Direito como pessoa. O que eu preciso, o que eu quero, o que eu preciso para ser feliz, o que eu quero para viver bem, o que eu preciso conseguir para viver bem, até que ponto a tua vida interfere na minha, suas opiniões interferem na minha ou a minha na sua. Então isso tudo vai ser discutido aqui durante o ano inteiro entre as pessoas. E aí aquelas pessoas que gostam de multidão, de balada, essas daí vão ter uma redução nessa quantidade de amigos. As pessoas vão preferir mais coisas intimistas, passeios mais intimistas, amizades mais próximas, relacionamentos mais estáveis. Tem uma modificação, inclusive, nessa lacração toda, que a gente viu muito, né? Transformando problemas importantes em lacração. Então, coisas que a gente deveria estar olhando com um olhar mais amoroso, lançando um olhar mais amoroso sobre a questão, acabou se dividindo e acabou gerando uma revolta em quem está de fora de determinadas situações. Isso vai ser revisto, você pode ter certeza. Então, tudo que te incomodou em 2023, 2024 com relação a relacionamentos, 2025 não vai incomodar mais. Então, você pode esperar uma busca da felicidade, não a felicidade fugaz, a felicidade econômica, mas a felicidade genuína do encontro, do amor, do comprometimento, da cumplicidade. É isso que está aqui. Mas é logo no começo? É nada. Isso aqui tudo vira depois do terceiro trimestre. Mas tem luz no fim do túnel. E eu estou falando só de Brasil? Não, eu estou falando de um movimento mundial, de colocar as coisas nos devidos lugares. Ai, mas qual é o devido lugar? O seu? Não, o lugar humano. Olhar o humano como humano. Não como seguidor de uma religião, de determinadas escolhas, nada disso, de cor de pele, nada disso. Humano como humano. Esse movimento cresce e cresce bastante no ano que vem, 2025. O que o mundo artístico nos reserva? A moda, o entretenimento. Vamos lá. Tem modificação entre as redes de TV, algumas regulamentações diferentes aqui e uma mudança drástica na programação, modificando o jeitão que as emissoras mostram os seus programas. Tem uma modificação. A modificação é comportamental na nossa sociedade, a gente está vendo isso, né? Mas aqui tem uma preocupação maior com a educação e a cultura, graças a Deus que isso aqui não se vê há muito tempo. Então é menos lacração de novo e uma coisa mais cultural, um olhar mais apurado para a cultura, para a educação. Vai ser um bom momento depois do segundo trimestre, um bom momento para as emissoras reverem toda a sua programação. Vai ficar meio com cara de TV Cultura. Lembra da TV Cultura antigamente? Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas assim. Muita coisa voltada para o público infantil, viu? Muita coisa, muita preocupação com a família, que vai estar, como a gente já falou, mais intimista, assistindo mais TV, porque a TV ela está caindo. Então essa preocupação
de levantar isso novamente, mas com um olhar mais cultural do que de hábito, do que o que a gente anda vendo. Também tem uma reestruturação no mundo da música, a gente vai perder muitos artistas, novos inclusive, de acidentes de doenças misteriosas assim, que fala de problema de saúde de uma cantora super famosa, que eu não vou dar nome porque senão fica todo mundo bravo, né? Mas é assim, uma cantora super famosa que passeia no mundo artístico como apresentadora, como cantora, até como atriz. Então a gente tem essa notícia chata. Menos mortes do que foi em 2024, que foi uma beleza, né? Limpou. Grandes nomes foram embora, gente muito boa, e empobreceu o mundo artístico, né? 2025 a gente tem sim alguns passamentos de pessoas mais velhas e de pessoas mais do mundo da música, jovens, relativamente jovens, mas de coisas inesperadas, assim, passamentos inesperados, acidentes ou doenças fatais muito rápidas, mas menos que em 2024. Então não teremos grandes perdas como foi em 2024. Já falei da TV que vai ter uma certa mudança e as mídias sociais também terão alguma modificação em seus sistemas. Tá surgindo outras coisas aqui já também, mas de segmentos. Então, é uma mídia social, mas bem segmentada, sabe? Diferente do que a gente tem no YouTube, como se fosse um canal de TV específico para um assunto, específico para outro, e que vai fazer muito sucesso de verdade. Teatro, as artes cênicas, elas vão ter uma influência muito grande de pessoas de fora. Nós seremos o foco de atenção das artes, de cenários e de descobertas de talentos vindas de fora, né? Então, gente de fora descobrir talentos aqui e levar para fora, como já fazem com as nossas universidades, né? As nossas universidades são assim, os talentos eles são todos levados embora em tenra idade para ter mais recursos e melhorar o mundo. Deveria ser isso pelo menos, em vez de só ganhar dinheiro. Mas a gente vai ter esse êxodo artístico para outros países, sim. Então você vai ver assim, gente brasileiro fazendo sucesso lá fora e a gente pagando em dólar e euro, tá? Você vai ver sim, em vez de tê-lo aqui mudando a nossa sociedade. Ele tem que comer também, né? O artista vai atrás de aplausos e de sucesso. A função dele é essa. A gente vai ver muito isso. Mais uma coisa interessante aqui, quando a gente fala a gente exporta moda. Então, moda sustentável, um boom, mas inclusive os nossos tecidos sustentáveis, a nossa borracha vegetal, sabe que é a borracha vegetal, tudo que é do mundo vegetal sustentável brasileiro, um boom lá fora. Então, se você produz coisas com óleos da Amazônia, alimentos, vai entrar na moda sim, mundial, e a gente vai ficar conhecido como o país da moda sustentável, o país que sabe fazer sucesso com sustentabilidade. Não quer dizer que sejamos sustentáveis, quer dizer que a gente sabe transmitir isso. Essa preocupação a gente vai ter no ano que vem, 2025. Nesse mesmo campo, a gente tem muita influência das mídias, né, de fora. Então, produtos, a gente teve aqui muito blá 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 com algumas mídias em 2024, né? Em 2025 a gente tem outras mídias que vão ser mascaradas, mas que serão controladas pelo exterior. Aí entra a inteligência artificial, sim, que vai influenciar tudo. Então, vai nos obrigar a prestar atenção no humano, como eu já falei nas outras. Porque você não vai saber o que a pessoa falou, o que ela não falou. Não vai ter diferença nenhuma. Então, o que se diz não vai ter mais nenhum valor, como já não tem. O que se diz vai ter que vir acompanhado do que se sente. E a gente vai desenvolver isso em todas as áreas, todas as áreas. Vamos falar de educação? Aqui também, o ODI, presente, quer dizer, é o ano da confusão. Muita confusão na área de educação. Tudo que eu falei até agora
Está envolvida a educação no meio. Vai ser questionada a educação, vai ser questionado o ensino, uma corrente a favor, outra corrente contra. Sabe por quê? Porque assim, nós vamos chegar à conclusão de que a gente não tem mais educação nenhuma. A gente já não tem mais língua. Então, onde vai entrar isso? O português vai ser obrigatório? Vai. Está pensando que vai cair isso? Ele modifica, mas ele retoma. Lembra que eu falei que retoma aquilo lá atrás? Numa outra pegada. Aqui já começa um movimento para entender como essa nova criança aprende. Então você vai ver alguns movimentos na educação, principalmente particular, fugindo um pouco da regra. Porque acho que todo mundo sabe, o MEC dá uma diretriz até para escolas particulares, né? Então todo mundo aprende mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, todos somos mal educados, independente do dinheiro que a gente gasta com a escola. Isso daqui vai ter lembra que eu falei do movimento popular? Algumas escolas fazendo por debaixo do pano outras coisas diferentes do que é determinado. Isso já começando no segundo trimestre. Então a gente tem um salto sim na educação, mas voltando coisas que sempre foram importantes, voltadas para o humano. A língua, a compreensão de texto, a comunicação, a clareza de raciocínio, o raciocínio lógico, mais voltado para isso do que propriamente informação, porque informação a gente já tem o tempo inteiro, 24 horas por dia, é um bombardeio, né? Muda o jeito que a gente encara a educação, mas essa turma que fala de educação cai tudo por terra. Você pode ter certeza, porque vai ser um escândalo atrás do outro até a gente se acertar. Qual o conselho, então, que os orixás, que Ifá nos dá para vivermos bem esse 2025? Como a gente viu em toda a nossa previsão, vai ser um ano bem difícil, um ano em que os ânimos estarão muito exaltados, um ano que precisaremos de calma, de beleza, de amor, de reciprocidade, um ano do pensamento, um ano da justiça divina. E o que é melhor num ano assim? A melhor coisa que a gente faz é olhar as pessoas nos olhos, é compreender que a pessoa que está na tua frente sofre do mesmo jeito que você, que todos somos iguais para a dor, mas infinitamente diferentes para o amor. A gente vai ter que aprender, nem que seja a duras penas, a nos amar e amarmos toda a criação. Nós vamos ter que aprender a fazer a diferença no mundo e a mostrar para que viemos parar aqui. Certamente existe uma razão muito superior para ter nos colocado aqui e agora, nesse momento tão difícil e conturbado da história da humanidade. Mas se colocaram aqui com esse poder todo, é porque apostaram em nós. E se apostaram em nós, quem somos nós para dizer o contrário? Se um Deus, uma divindade, aposta em você, para você fazer a diferença, quem é você para falar que é incapaz? Lembre-se, Ele é Deus, Ele viu as possibilidades, Ele te conhece mais do que você mesmo. Então honre a divindade que você carrega, honre o poder da sua fala, honre o verbo, honre o seu poder de criação, honre a sua humanidade e faça de 2025 o melhor ano de nossas vidas. O ano em que tudo voltou para o lugar. O ano em que a felicidade começou a invadir o planeta e que a gente se deu conta de que nós somos os responsáveis por disseminar essa felicidade, esse equilíbrio e todo esse amor divino pela Terra. Eu peço que você não se esqueça disso em 2025. Não se esqueça em momento nenhum, mas honre a sua humanidade. Feliz 2025!